Oi, eu sou a Natane e bem-vindos ao canal. E aproveitando que estamos no Halloween, resolvi contar uns relatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Quando eu era pequena, eu morava na cidade de São Paulo, em Itaquera, na Zona Leste. E o prédio que eu morava tinha fama de ser assombrado. Acho que, na verdade, todos os prédios em volta, porque, pelo que eu me lembro, as pessoas falavam que ali era um cemitério de índio, esse era o boato que rolava. Que ali era um cemitério de índio antes, ou uma lagoa, que tinha pessoas enterradas ali. E aí muita gente dizia que via coisas por ali, pelo prédio. E a noite era bem sinistro, realmente. Mas uma coisa que não dá pra negar, que todos os vizinhos relatavam que eu via, e eu também fiz o teste e eu vi. Quando você encostava o ouvido nas paredes dos apartamentos, você conseguia ouvir o barulho de bolinhas de gude, ou chimbra, como diz aqui no Nordeste. Você encostava o ouvido na parede e você ouvia como se tivessem crianças brincando, sabe, de bolinhas de gude. E isso era uma coisa que todo mundo conseguia ouvir. Era bizarro. E eu morria de medo de ficar sozinha em casa. Eu não ficava sozinha nem a pau, de jeito nenhum. Fora isso, várias pessoas viam coisas ao redor, assim, no estacionamento, à noite principalmente. Um amigo meu me disse uma vez que viu uma mulher chamando assim no canto. Provavelmente foi mentira, mas... enfim, né? E fora os avistamentos de OVNIs, eu já vi uma vez do 5º andar do prédio um objeto em formato de disco todo colorido. Então o prédio era envolto em mistérios e superstições. A segunda coisa que eu quero contar aqui foi durante um período bem triste, assim, na minha vida, da vida da minha família. Quando uma prima minha, ela faleceu de meningite. Eu não sabia direito a história dela de antigamente, eu sempre fui bastante apegada a ela, mas... eu não sabia de certos detalhes da vida dela. E quando ela faleceu, não me lembro se foi no dia seguinte ao enterro dela, ao velório dela, ou se foi no dia em questão. Mas eu sonhei e eu via essa minha prima. Antigamente a gente tinha uma papelaria aqui onde eu moro. E você abria e entrava na sala e entrava na casa. Eu vi essa prima minha num sonho, toda de branco, linda, parecendo um anjo realmente. Super feliz, assim, sorridente, com um semblante de paz. E na frente dela eu vi 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Eu perguntei pra minha tia, eu achei bastante peculiar esse sonho e foi um sonho bom porque eu vi ela bem. Eu sabia que ela tinha tido filhos que infelizmente ela perdeu, mas eu não sabia quantos eram e nem sabia o gênero dos bebês. E a minha tia me falou que ela teve uma menina e 2 meninos, ou seja, eu vi a minha prima reunida com os filhos dela no mundo espiritual e em perfeita paz. E isso me deixou muito feliz. E também assustada. Agora voltando ao assunto OVNIs e ETs e etc. Eu acredito que exista vida fora do planeta. O universo é grande demais pra só ter a gente aqui. E eu já vi, como eu falei agora há pouco, discos coloridos no céu, tá? Quando eu era criança, desde criança eu via isso. Uma vez a gente foi pra uma cidade do interior daqui de Alagoas. Foi toda a família, numa festa de janeiro. E aí, no meio da festa, o meu pai, não lembro porque ele não quis ir pra casa, que a casa era próxima, ele queria... fazer xixi, né? E aí, eu, minha mãe e ele descemos uma estradinha que tinha do lado da igreja. E nessa estradinha tava deserto, era de noite. Só tinha os cachorros e o sítio de um lado, o sítio do outro. E a gente desceu pra poder ele se aliviar lá, né? Pra ele não ir sozinho. E aí a gente desceu. No meio do caminho, de repente, os cachorros começaram a latir loucamente. A gente até achou que fosse pra gente, né? Mas, quando eu olhei no sítio, que ficava do lado direito, tinha uma coisa que eu não sei como explicar exatamente. Era um ser no formato humanoide. Sabe aqueles greys famosos que todo mundo fala quando se fala em ETs? Acredito que parecia muito com uma coisa dessa, porque era um ser branco. Ele era tão branco que ele brilhava no escuro. Não brilhava literalmente, mas você conseguia ver nitidamente. Ele se destacava no escuro, essa é a palavra. E era como se fosse um homem sem pelos, sem roupa, careca, se escondendo atrás da árvore, assim, sabe? Olhando. E a gente se arrepiou todinho. Eu, meu pai e minha mãe, os 3 viram isso. A gente pegou e voltou na hora. Os cachorros estavam loucos. E tinha alguma coisa ali naquela árvore. Eu me lembro de uma reportagem que passou uma vez, não lembro se era no programa do Chernobyl. Passava muito esse tipo de reportagem sobre coisas sobrenaturais e criaturas, etc. E eu morria de medo e assistia sempre, todos. E eu me lembro que uma vez falou sobre umas criaturas chamadas de intraterrenos, que seriam os extraterrestres que ficavam aqui na Terra, talvez debaixo da Terra, etc, não sei. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça na época, eu já sabia sobre essas histórias, eu falei, é um intraterreno? Aquilo não é humano.
Mas alguns anos se passaram, eu fui pra São Paulo, eu voltei pra São Paulo, passei mais ou menos um ano e pouco na casa da minha irmã, quando ela estava grávida. O meu cunhado trabalhava com uma caminhonete, eu não lembro exatamente como era um carro assim de carroceria e tinha só a parte da frente, se eu não me engano. E aí uma vez eu estou vindo da rua, entrando na casa, eu vejo uma criança do lado do meu cunhado. Ele tava abaixado assim, pegando alguma coisa, não lembro, e tinha um menino do lado dele. Eu vi claramente um menino do lado dele. E eu achei que fosse meu sobrinho. Porque a minha irmã tava grávida, ela tinha um menino mais velho e um do meio, né? E esse do meio ele ainda era bebê. Devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos. Então eu achei que fosse ele. Tá, uma criança do lado do meu cunhado. Beleza, aí entrei na casa. Quando eu entro na casa, o meu sobrinho estava lá. Os dois sobrinhos estavam lá. Falei pra minha irmã, vem cá, quem é aquele menino que tá com o meu cunhado dentro do carro ali? Ela falou, que menino? Falei, eu vi um menino lá do lado dele, eu até achei que fosse o meu sobrinho, né? Não tem nem problema dizer o nome deles, mas não sei. Ela pegou e saiu e foi ver. E não tinha ninguém do lado dele. O meu cunhado, ele tem um lado espiritual, assim, bastante aflorado, vamos dizer. Ele era espírita, algo assim. E aí ele já ficou todo arrepiado. Eu falei, ó, eu vi uma criança do seu lado, um menino. Aí ele já saiu do carro, eu chamava de Jabolani até. Aí eu falei, eu vi um menino do seu lado lá. Beleza, achei estranho, todo mundo achou estranho, né? Passou uns dias e ele encontrou um sapatinho de criança debaixo do assoalho do carro, um sapatinho de menino. Você lembrou do que eu tinha visto do lado dele? Também vi algumas vezes uma criança correndo no andar de cima da casa dela. Tipo, eu tava assim, de boa, mexendo em alguma coisa lá em cima. De repente eu vi um menino correndo de um lado pro outro. E mais uma vez achei que era meu sobrinho. E aí eu fui lá e não tinha ninguém. E aí, o tempo passou, eu voltei pra Maceió, onde eu moro. Voltei a morar com os meus pais e tal. E um tempo atrás eu estava com a mania de fazer caminhada de madrugada, tipo umas 4h da manhã, tudo escuro, eu lá na rua, louca, sozinha. Aí eu tava lá de boa, né, tentando perder uns quilinhos. Eu ia sempre, né, tava tudo escuro, mas quando eu chegava lá em cima, já na avenida, já tava de manhã. Eu sabia que era meio perigoso. Eu ia com fone de ouvido, ouvindo minha música quietinha lá. Eu gostava de sair de madrugada porque não tem muita gente na rua. E eu sou uma pessoa um pouco antissocial, sabe? E eu achava tranquilo. Embora a paisagem daqui seja um pouco deprimente, que o bairro que eu moro não é dos mais bonitos, eu comecei a ter avisos. Como assim avisos? Bom, em uma madrugada dessas eu tava subindo a avenida, tranquilamente, e aí um senhorzinho que morava na rua, ele me parou assim e falou, nossa, você tem muita coragem de andar por aqui essa hora, é perigoso. Melhor você vir num horário mais tarde, assim, que tenha mais gente. Eu falei, o senhor tem razão, é verdade mesmo, sabe, super simpático ele. Me avisou pra mim parar de andar por ali essas horas. Agradeci e continuei andando. Outro dia, tô eu lá de novo, de madrugada, tudo escuro, ainda amanhecendo. Passa um cara no carro e para o carro. Para não, ele foi diminuindo a velocidade e falou pra mim, olha, cuidado, não sai por aí essa hora não, que aqui é perigoso, né? Você sozinha aí, toma cuidado. Me assustei um pouquinho, né? Agradeci, tá certo, continuei andando. Já fui andando pensando, né? Já tive 2 avisos, eu acho melhor eu abrir o olho. Mas como eu já tava no caminho, eu continuei. E eu fui até lá em cima, cheguei na avenida, quando eu chego na avenida, lá eu faço a curva e desço por outra rua. Na hora que eu cheguei na avenida, já tava começando a clarear. Eu vi o que é no céu, mais um OVNI em formato de disco, todo coloridinho, bonitinho ali, passeando. E eu... 3 sinais eu estou tendo, daqui a pouco eu vou ser abduzida, né? Eu vou embora. Aí eu fiz a curva e desci. E aí quando eu fiz a curva que eu entrei na rua, um gato, isso tá parecendo invenção, mas é verdade. Tinha um gato lá sentado, não lembro direito qual era a cor do gato, sei que era um gato lindo. O gato tava lá sentado, de boa, eu passei por ele, ele miou pra mim, eu fiz uma gracinha pra ele e continuei andando. E aí ele veio atrás de mim, ele começou a me seguir. Normal, né? Quando a gente faz carinho em bicho de rua, normal que eles sigam a gente, beleza. Só que geralmente, por exemplo, o gato mesmo, o gato é um bicho que ele não tem muito foco, né? Assim, ele foca numa coisa, mas daqui a pouco ele foca em outra e vai embora. O gato não acompanha você como um cachorro, geralmente. E eu olhava pra trás e o gato ainda tava me seguindo. Olhei pra trás e o gato tava me seguindo. O gato chegou até a minha casa. Na hora que eu cheguei na porta da minha casa, o gato tava atrás de mim. Quando eu virei, cadê o gato? O gato sumiu. No meu entender, na viagem da minha cabeça, eu pensei, poxa, eu tive 2 avisos pra mim parar de andar sozinha essas horas. Eu vi um OVNI lá em cima e um gato me acompanhou até em casa. Sabe? Como se fosse pra me proteger de alguma coisa. Existe esse mistério ao redor dos gatos que o gato serve pra proteção. Eu olhei pra esse lado e falei, eu não vou mais.
E eu não saí mais nesse horário. Dizem que quando a gente está com o emocional meio fraco, assim, meio abalado, coisas acontecem, né? A gente acaba atraindo energias negativas ou, enfim, energias. Eu acredito em muitas coisas. Acredito que tem coisas que a gente não sabe. A gente não sabe de nada, na realidade. E aí, uma época dessa, eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida. Eu estou sempre passando por momentos difíceis da minha vida. Aqui, nesse mesmo lugar onde eu estou, na mesa que fica aqui embaixo de mim, eu tenho mania de comer aqui. Eu ligo meu notebook e assisto alguma coisa e como aqui. Eu fiz meu prato, vim pra cá, coloquei o prato aqui pesado, cheio de comida. O ventilador estava ligado, ventilando pra cá, e eu aqui com o prato de comida. Pois o prato de comida simplesmente deslizou na minha frente, nessa direção, contrária ao vento do ventilador. Também eu acredito que o ventilador não teria força suficiente pra mover o prato cheio de comida pesado, de qualquer forma. Mas o prato de comida, ele se moveu desse jeito, esse tanto, na minha cara. E eu fiquei assim, sabe? Mas eu não senti nada de negativo. O interessante é isso. Talvez tenha sido uma manifestação minha, por eu estar com o emocional meio abalado. Talvez eu mesma tenha feito isso inconscientemente. Porque eu não senti nada de negativo, enfim. Não senti nada comigo, nenhuma presença. E eu sinto coisas. Eu sinto quando alguém se aproxima ou quando tem alguma coisa por perto. Eu sinto. Eu sinto ambientes, eu sinto energias. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu tô conversando com alguém, a pessoa tá ali carregada, eu pego tudo pra mim. Eu sinto como se tivesse apanhado, sabe? Então eu sinto essas coisas e eu não senti nada de ruim. Mas quem é que vai imaginar? A gente vê essas coisas no fim, filmes e séries, mas você vê na sua frente. E eu fiquei aí, né, sem saber o que fazer. Beleza, fingi que nada aconteceu, fui comer minha comida e tudo certo. Passou uns dias, tô eu de novo com meu prato aqui. E eu vou pegar um copo de água. Coloquei o copo de água na mesa. O copo se moveu, mesma direção contrária do ventilador, na minha cara. 2 vezes. Ou seja, a segunda manifestação de objeto se movendo na minha cara. E eu estava, mais uma vez, em um dia bem ruim pra mim. Eu acho que isso quer dizer muita coisa. Passou mais um tempo e, novamente, um outro copo de água cheio, pesado, e moveu o mesmo tanto. A gente tem que procurar explicações, né? Porque nós somos pessoas racionais. E eu fiquei, sabe, mexendo na mesa, tentando entender. Pô, será que tem alguma coisa que tá fazendo deslizar? E não tinha nada pra deslizar. O ventilador tava ventilando pra cá e o objeto se moveu pra lá. Então não tem explicação pro que aconteceu. Simplesmente aconteceu. Coisas da vida, mistérios da vida. Que um dia talvez a gente descubra, mas é mais provável que não. Esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho das minhas experiências sobrenaturalescas. E nós vamos... Essa bola de cristal veio de lá de São Paulo desde que eu era criança. Tinha 2 dessa e uma quebraram e essa aqui ficou, tá até danificada. Porque uma sobrinha minha, ela tacava no chão pra ver o que acontecia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações. Veja outros vídeos do canal, que eu vou deixar aqui. E me conte se vocês já tiveram alguma experiência parecida, algo sobrenatural, o que aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Deixa aqui o seu relato. E a gente se vê na próxima. Feliz Halloween! Feitiço maligno, maléfico e místico. Vai ganhar o pelo branco.